bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os resultados do fim de semana, né? Aí pelo Brasil e pelo mundo. Começando pela Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado tivemos Cuiabá 0, Sport Recife também 0. Operário do Paraná 1, Atlético Goianiense 0. Operário do Paraná 1, Atlético Goianiense 0. Botafogo de Ribeirão Preto 4, Fortaleza 0. Também tivemos Ceará 1, São Bernardo também 1. E, bom, também tivemos aqui... Bom, foram esses os resultados pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu chego com mais resultados da Série B, né? Vila Nova 2, CRB também 2. Série B Campeonato Brasileiro. Campeões estaduais também aqui, gente. Vamos passar todos eles. O Gama empatou com o Sobradinho por 0-0. Nos pênaltis deu Gama. Gama campeão brasiliense 2026. Repetindo, tempo normal. Gama 0, Sobradinho também 0. Gama campeão brasiliense nos pênaltis. Aqui também, Botafogo da Paraíba 0, Souza também 0. No primeiro jogo foi Botafogo da Paraíba 2-1. Após 6 anos, o Botafogo da Paraíba conquista ou volta a conquistar o Campeonato Paraibano. Pela 31ª vez, o Botafogo da Paraíba é campeão. 1-1 no tempo normal para América de Natal e ABC, 1-1. E nos pênaltis, 4-2 para o América de Natal. América de Natal, campeão potiguar 2026. Nacional de Manaus 2, Amazonas 1. E o Nacional de Manaus é o campeão amazonense 2026. Atlético Piauiense 0 também para o Piauí. No primeiro jogo, Piauí venceu por 1-0. Então, o Piauí é campeão piauiense de 2026. Vamos lá, gente. Primeiro jogo da final, Campeonato Capixaba. O Porto Vitória venceu o Serra 3-1. Teremos aqui o segundo jogo da final. Primeiro jogo da final do Campeonato Rondoniense. Guaporé 1, Atlético Rondoniense 0. Teremos aqui o segundo jogo da final. Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos Palmeiras 1, São Paulo 0. Botafogo 2, Bragantino 1. E Fluminense 1. Gol do Castilho, aquele mesmo, ex-Lanús. 0 para o Atlético Mineiro. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Campeonato Tocantinense também aqui. O Gurupi venceu o União por 1-0. União havia vencido o primeiro jogo. Nos pênaltis, deu União. União na final do Campeonato Tocantinense. Aqui também tivemos o empate do Tocantinópolis com o Capital por 1-1. E o Tocantinópolis também passa para a final do Campeonato Tocantinense. Tocantinópolis e União para uma final do Campeonato Tocantinense 2026. Correção aqui de resultado, galera. Tocantinópolis e Capital 2-2. E o Tocantinópolis passou para a final, de fato, do Campeonato Tocantinense, tá? Corrigido, vamos embora. Primeiro jogo da final, Campeonato Sul Mato Grossense. O Bataguaçu perdeu para o Operário do Mato Grosso do Sul por 3-1. Teremos aqui o segundo jogo da final, né? Campeonato Sul Mato Grossense. Também aqui, Campeonato Inglês Feminino. O Tottenham perdeu para o Manchester City por 5-2.
O Chelsea empatou com o London City por 1-1. Aqui também, campeonato inglês feminino. Vamos lá, gente, campeonato alemão. O Werder Bremen venceu o Wolfsburg por 1-0. O Colônia empatou aqui em 3-3 com o Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach 3, Colônia 3. Heidenheim 3, Bayer Leverkusen também 3. Borussia Dortmund 3, Hamburgo 2. Bayern de Munique 4, Union Berlin 0. Aqui também, RB Leipzig 5, Hoffenheim 0. Aqui campeonato alemão. Vamos lá, gente. Bahia 3, Santos 1, Flamengo 1, Cruzeiro também 1. Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. São José 7, Araguari 0. Campeonato Brasileiro Feminino da terceira divisão. Vamos lá, gente. Everton 3, Chelsea 0. Sunderland 2, Newcastle 1. Brighton 2, Liverpool 1. Fulham 3, Burnley 1. Aqui resultados pelo campeonato inglês, primeira divisão. Villarreal 3, Real Sociedad 1. Milan 3, Villarreal 3, Real Sociedad 1, campeonato espanhol, né? Milan 3, Torino 2, campeonato italiano. E 2-2 para Bournemouth e Manchester United, campeonato inglês. Toulouse 1, Lorient 0. PSG 4, Nice 0. Também o Lens venceu o Rangers por 5-1, campeonato francês. Vamos lá, gente, campeonato português, Benfica 3, Vitória de Guimarães 0, campeonato português. Vamos lá, gente, Chivas Guadalajara 3, Monterrey 2, Pumas 1, América do México 0, campeonato mexicano. 0-0 no tempo normal, 5-4 para o Gás de Roraima, em cima do Monte Roraima, nos pênaltis. O Gás vai para a próxima fase do campeonato roraimense. Aqui também, Baré 1, São Raimundo 0, campeonato roraimense. Baré classificado, né? Para a próxima fase do campeonato roraimense. Já estamos na fase final, tá? Do campeonato roraimense, vale lembrar. Vamos lá, gente. Campeonato alemão feminino. O SG Essen. É esse o nome do time, né? Perdeu aqui por 5-0 para o Bayern de Munique, tá? Campeonato alemão feminino. Campeonato alemão sub-19. O Hannover venceu o Bayern de Munique por 3-2. Sbaden 0, Hansa Rostock 1. Terceira divisão, campeonato alemão. Darmstadt 1, Schalke 04 também 1. Segunda divisão, campeonato alemão. Vizela 1, Penafiel 0, segunda divisão, campeonato português. Padova 0, Palermo 1, segunda divisão, campeonato italiano. Leicester 0, Watford também 0, segunda divisão, campeonato inglês. Valladolid 3, Leganés 2, segunda divisão, campeonato espanhol. Amiens 3, Le Mans 4, segunda divisão, campeonato francês. Dundee 2, Celtic 0, Aberdeen 1, Glasgow Rangers 4, campeonato escocês. Utarade 0, CSB 1, aqui campeonato romeno. Fasta Vizilin 1, Slavia Praga 3, campeonato tcheco. Spartak Varna 1, Ludogorets 5, campeonato búlgaro. Vamos lá, gente. O Alexandria perdeu por 5-0 aqui pro Dinamo de Kiev. Campeonato ucraniano. Campeonato turco, o Gaziantep perdeu pro Fenerbahçe por 4-1. Vamos lá, gente, com mais resultados por aqui. Aston Villa 2, West Ham 0, Nottingham Forest 3, Tottenham 0, campeonato inglês. Barcelona 1, Rayo Vallecano 0, campeonato espanhol. Ajax 1, Feyenoord também 1, campeonato holandês. E mais 05, 2, Eintracht Frankfurt 1,
Campeonato Alemão. Mais um resultado aqui pelo Campeonato Espanhol. O Elche venceu o Mallorca por 2-1, aqui Campeonato Espanhol. Campeonato Brasileiro Feminino, Primeira Divisão. Palmeiras 6, Vitória da Bahia 0. Vamos lá, gente, com mais resultados. O Paris FC venceu o Le Havre 3-2, Campeonato Francês. Final da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal perdeu para o Manchester City 2-0. Manchester City campeão da Copa da Liga Inglesa. Pelo Campeonato Alemão, Freiburg 2, São Paulo 1, Campeonato Alemão. Vamos lá, gente. Fredericia 2, Copenhague 1, Campeonato Dinamarquês. Obolon Limassol 1 também para o Pafos, Campeonato Cipriota. Lecce 0, Roma 1, Campeonato Italiano. O Atlético de Bilbao venceu o Betis por 2-1, Campeonato Espanhol. Campeonato Brasileiro Feminino, Internacional 1, Atlético Mineiro 0. Vamos lá, gente, mais resultados por aqui. Série B, Campeonato Brasileiro, Criciúma 1, Náutico 0. Avaí 2, Juventude 0. Série B, Campeonato Brasileiro. Série A, Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense venceu o Clássico contra o Curitiba. Atlético Paranaense 2, Curitiba 0. O Vasco venceu o Grêmio 2-1. O Santos empatou com o Cruzeiro em 0-0. Série A, Campeonato Brasileiro. Campeonato Alemão. O Stuttgart venceu o Augsburg por 5-2. Campeonato Alemão. Campeonato Português. O Alverca perdeu para o Sporting 4-1. Campeonato Português. Vamos lá, gente. Palmeiras 1, Olímpia 1. Palmeiras 4-2 nos pênaltis. Palmeiras fica com o terceiro lugar da Copa Libertadores Sub-20. Clube do Remo 4, Bahia 1. Remo de Belém do Pará 4, Bahia 1. O Remo obtém sua primeira vitória na atual, edição do Campeonato Brasileiro da Série A. Remo 4, Bahia 1. Campeonato Brasileiro Série A. Vamos lá, gente. O Brezovar perdeu para o Slovan Bratislava por 2-0. Campeonato eslovaco. O Lillestrøm perdeu para o Bodoglimt por 4-0. Campeonato norueguês. O Telstar venceu o PSV 3-1. Campeonato holandês. O Mechelen perdeu. O Mechelen perdeu para o Clube Bruges 4-1, Campeonato Belga. Vamos lá, gente. Lille 2, Olympique de Marseille 1. Mônaco 2, Lyon 1, Campeonato Francês. Campeonato Espanhol. Real Madrid 3, 2 para o Atlético de Madrid. Campeonato Italiano. 1 para Fiorentina, 1 também para Inter de Milão. Vamos lá, galera. Porto 2, Braga 1, Campeonato Português. Atalanta 1, Hellas Verona 0, aqui Campeonato Italiano. Vamos lá, galera, mais resultados por aqui. O Goiás venceu o América Mineiro 3-1. O Atlético de São João del Rei venceu a Ponte Preta 2-1. Série B, Campeonato Brasileiro. Copa Libertadores Sub-20. No tempo normal, Flamengo 1, Santiago Andrés do Chile também 1. Nos pênaltis, Santiago Andrés 5, Flamengo 4. Santiago Andrés do Chile, campeão da Copa Libertadores Sub-20 2026. Série A, Campeonato Brasileiro. Série A, Campeonato Brasileiro, repetindo. Internacional de Porto Alegre 2, Chapecoense
0. Vitória da Bahia, 1. Mirassol, 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Major League Soccer, aqui americana, né? Tivemos o Inter Miami vencendo o New York City por 3-2. Major League Soccer. Campeonato Brasileiro Feminino, segunda divisão. O Sport Recife venceu fora de casa o Itacoatiara do Amazonas pelo placar de 3-1. Campeonato Brasileiro Feminino, terceira divisão. O Misto do Mato Grosso venceu aqui por 7-2 o Ipojuca. É isso mesmo. Aliás, gente, eu vou ficar devendo se é o Misto do Mato Grosso, tá? Que eu tô um pouco na dúvida. Mas é um time chamado Misto, tá? Misto 7, Ipojuca de Pernambuco 2, terceira divisão, Campeonato Brasileiro Feminino. Campeonato Francês Feminino, Montpellier 2, PSG 3. Campeonato Italiano Feminino, Juventus 0, Genoa 0. Campeonato Inglês Feminino, Arsenal 5, West Ham 0, Manchester United 2, Everton 1. Campeonato Inglês Feminino. Vamos lá, gente. Real Madrid 1, Eibar 0. Campeonato Espanhol Feminino. Também aqui, o Marítimo perdeu para o Benfica por 3-1. Campeonato Português Feminino. Vamos lá, gente. River Plate 2, Estudiantes de Rio 4, 0. Boca Juniors 2, Instituto Atlético Central Córdoba 0. Campeonato Argentino. Aqui também Série B, Campeonato Brasileiro. Londrina 3, Novo Horizontino 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, Flamengo também 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Série A, Campeonato Brasileiro. Série A, Campeonato Brasileiro, né? Repetindo. Internacional de Porto Alegre 2, Chapecoense 0. Vitória da Bahia 1, Mirassol 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Universidade Católica do Equador 1, Barcelona de Guayaquil também 1. Campeonato Equatoriano. Monagas 1, Caracas também 1. Campeonato Venezuelano. Coquimbo Unido 0, Universidade de Chile 1, Universidade Católica do Chile 2, Everton de Vinha del Mar também 2, Huachipato 0, Colo-Colo 2. Aqui campeonato chileno. Campeonato peruano. O Guarani perdeu para o Olímpia 2-0. O Cerro Porteño venceu o Libertad 3-2, Campeonato Paraguaio. O Peñarol venceu o Cerro por 3-1, aqui Campeonato Uruguaio. O Los Chancas venceu o Sporting Cristal por 3-2, Campeonato Peruano. Vamos lá, gente. Enosi Larissa. Bom, gente, é o nome que tá aqui, tá? 0, Olympiacos também 0, Campeonato Grego. Zenit 3, Dinamo Moscou 1, Campeonato Russo. Bom, galera, agora fechando o vídeo, né? Só passando primeiramente a escalação do Bayern de Munique, né? A escalação que entrou em campo contra o União Berlim. Foi o Urbi no gol, o Stanisic na direita, o Laimer na esquerda, o jogador aqui, o Panecano, junto ao Kim Jai, na defesa. Na volância, o Kimmich com Goretzka, o Lennart Kau, o Olise por um lado, Gnabry por outro e Harry Kane centralizado. Bom, gente, os gols do Bayern de Munique, né? O Olise abriu o placar.
O Gnabry fez o segundo no final do primeiro tempo. Eu vou explicar melhor como foi esse primeiro tempo, estou só passando os gols primeiro, né? No segundo tempo, o Harry Kane fez o terceiro e o Gnabry fez o quarto. Beleza? Foram os autores, portanto, dos gols, né, do Bayern de Munique para cima do Union Berlim. Gente, o jogo em si, primeiro tempo, o Bayern de Munique começa a partir para cima, começa tentando atacar, faz isso com primazia, tentando atacar por um lado, por outro, cruzamento, ultrapassagem, tentando fazer de tudo. Mas o Union Berlim, eu já havia prevenido os amigos que o Union Berlim é um time que se defende muito bem. É um time que primeiro marca, segundo marca, terceiro marca, e depois se preocupa em atacar, em fazer pressão, fazer qualquer coisa. Mas primeiro é se defender, é não tomar gols, é se colocar numa situação confortável dentro do jogo, onde possa contra-atacar para fazer gols. Esse é o jogo do Union Berlim. Basicamente, eles conseguiram fazer isso, ao menos na parte de se defender, né? Durante 43 minutos do primeiro tempo, o Union Berlim se defendeu muito bem. O Bayern de Munique atacou, sim, criou chances. Lennart Kau perdeu um gol, teve uma bola na trave, teve chute do Harry Kane, teve chute também do Olise. Mas, bom, 0-0 até então, beleza? Até que, aos 43 minutos, numa bola lançada, o Olise consegue dar um drible no jogador do Union Berlim e chutar da entrada da grande área, abrindo 1-0 para o Bayern de Munique. Aos 42 para 43 ali do primeiro tempo, né? Em seguida, o Union Berlim tentou sair para cima para empatar o jogo de primeira, assim, fazendo não o Bayern de Munique ter por muito tempo o placar de 1-0. Mas nessa saída do Union Berlim, o Bayern de Munique se aproveitou do contra-ataque, uma outra bola lançada, e aí no rebote da defesa, o Gnabry foi lá ainda no primeiro tempo e fez 2-0, tá? Bom, no segundo tempo, o que eu gostei, sinceramente, nesse jogo, foi ver a postura do Bayern de Munique, não só no primeiro tempo, onde nos últimos jogos estava entrando relaxado, estava entrando uma postura muito assim, faço gol a qualquer momento. Não foi assim, entrou para valer, entrou focado, entrou querendo, desde o início do primeiro tempo. Foi mérito total do Union Berlim ter segurado 43 minutos de jogo, tá, contra o Bayern de Munique, porque eles se defenderam muito bem. Já partindo para o segundo tempo, como citei, o Bayern não tirou o pé, foi para cima, se impôs, deu uma bola para o Harry Kane, ele chuta de longe e faz 3-0. A partir do terceiro gol, o Union Berlim meio que entregou o jogo e não teve forças para atacar mais. Apesar de eu dizer isso aqui, o Union Berlim criou a sua grande chance no jogo após o terceiro gol do Bayern de Munique, tá? Porque é o seguinte, ficou sem força para atacar assim, ficou meio que sem saber o que fazer. Até mesmo você vê o treinador do Union Berlim sem saber o que fazer. Um placar de 3-0 para o Bayern de Munique, já no segundo tempo. Mas o time, né, do Union Berlim se mandou para cima e criou uma chance onde o Urbi, né, goleiro do Bayern, teve que defender uma bola que a bola foi no ângulo, né? Uma bela defesa, por sinal. Após isso, o Bayern de Munique no modo mais lento, é verdade, conseguiu fazer o quarto gol numa bela jogada do Gnabry, ele que estava tentando fazer isso, né? Um chute da entrada da grande área, ele já estava tentando fazer isso desde o primeiro tempo, não tinha conseguido, conseguiu e fez o 4-0 para o Bayern. O Bayern daí criou mais chances, teve pelo menos duas com o Harry Kane para fazer mais gols. Uma que ele entrou cara a cara, mas foi dar uma cavadinha e a bola foi para fora, né? Ele perdeu a chance do quinto gol do Bayern. Mas, bom, gente, 4-0 Bayern de Munique, foi o placar final do jogo. Para mim, um bom jogo do Bayern de Munique, um bom jogo mesmo, postura, focado. Demonstrou isso contra o Union Berlim, contra esse difícil time do Union Berlim. Esse time do Union Berlim, gente, causou danos ao Bayern de Munique. Em que sentido? O Bayern teve que ralar mesmo.
para conseguir fazer os gols. Por quê? Volto a repetir, é um time que se defende muito bem, que tenta contra-atacar se possível. Se não, um ponto tá beleza, tá tranquilo. Então, esse é o estilo de jogar do União Berlim, tá? Então, assim, essa vitória por 4-0 tem que ser valorizada, sim, não só pelos jogadores, como pelo Vincent Kompany, que valorizou o jogo, né? Justamente ele falou que todo mundo já sabia. O União Berlim se defende muito bem e foi duro, até que saísse pelo menos o terceiro gol. Até então, jogo complicado. Então, assim, essa vitória tem que ser valorizada. O Bayern venceu e conseguiu continuar, né, com a vantagem de 9 pontos. Não perdeu essa vantagem. Até ia conseguindo, gente, aumentar essa vantagem, porque o Borussia chegou a estar perdendo para o Hamburgo por 2-0. Mas fez a virada, conseguiu a virada, com 2 pênaltis ali, venceu por 3-2, e a vantagem do Bayern de Munique na liderança para o Borussia Dortmund, que é o segundo colocado, é de 9 pontos. Beleza? No momento, faltando 7 rodadas para acabar o campeonato alemão. Bom, gente, a partir de agora, eu já havia antecipado para os amigos, teremos data FIFA. Então não teremos jogos no fim de semana que vem e nem durante a semana por competições europeias de clubes. Só amistosos de seleções, eliminatórias, briga, repescagem para ver quem vai para a Copa, uma série de situações. Jogos de clubes na Europa, campeonatos europeus, só daqui a 2 finais de semana. Beleza? Esse que vem, o próximo. Beleza? Aí voltaremos a ter rodadas dos campeonatos europeus. Bom, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo, deixa eu só voltar aqui para passar mais 3 resultados na verdade, tá? Juventus da Rua Javari, 2-1 para Inter de Limeira, Campeonato Paulista, Série A 2. Marília 2, Francana 0. Campeonato Paulista, Série A 3. São Caetano 2, Barretos 0. Campeonato Paulista, Série A 4. Agora sim, peço like mais uma vez e fui.